Amados irmãos, abram por favor a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9, nós leremos 7 versículos. Nós temos aqui no capítulo 9, 41 versículos. Eu sempre me vejo muito tentado a ler tudo, né? Mas eu vou ler, nós leremos todo o capítulo. De qualquer maneira, os irmãos verão que a gente vai passar por quase todo ele. Mas eu quero pedir que nós inicialmente leiamos apenas 7 versículos. Do verso 1 ao verso 7, o texto nos diz assim, Evangelho de João. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego, ou seja, aplicou essa lama nos olhos dos cegos. Então disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua palavra. Os irmãos podem sentar, por favor. Meus irmãos, alguém já disse que a beleza da graça de Deus e do seu amor não está fundamentalmente em nos blindar ou nos resgatar ilesos do nosso sofrimento, mas em nos conduzir de volta ao Senhor. E nos conduzir de volta ao Senhor pelo conhecimento do seu Filho Jesus Cristo, da glória do seu Filho Jesus Cristo, fazendo-nos crescer através das dores da vida. E esta é uma verdade. De fato, a beleza do amor de Deus, a beleza da glória de Deus, não está em nos blindar das dores. A gloriosa e o glorioso poder do nosso Senhor, a grandeza do nosso Deus, não está em nos blindar dos problemas da vida. Essas coisas são como nada diante dele, diante do poder do Senhor. São como nada. Mas o glorioso amor do nosso Deus, a grandeza do nosso Deus, a beleza da graça do Senhor está em nos conduzir nesta vida. Pelo conhecimento do seu Filho Jesus Cristo, ou no conhecimento do seu Filho Jesus Cristo, e através de tudo isso, nos levarem a crescer espiritualmente, a crescer no conhecimento de Cristo Jesus, a aprender cada vez mais, a amadurecer espiritualmente. E é isso que acontece, e esse é o caminho, um dos caminhos de Deus na nossa vida. Sabemos que o mundo só enxerga o aqui e agora, né? É isso, nós aprendemos assim e até mesmo encontramos dificuldade de nos desvencilhar dessa ideia, dessa filosofia, dessa maneira de enxergar, dessa cosmovisão. Que o mundo incute nas nossas vidas o aqui e agora, ou seja, eu tenho que conquistar, eu tenho que vencer, eu tenho que ser feliz, eu não posso sentir dor, eu não posso sofrer. Essas coisas são muito fortes na nossa vida, isso grita nos nossos ouvidos. E nós, de alguma maneira, essas coisas para o mundo, ele não, digamos assim, ele não nos leva a enxergar que Cristo é o maior tesouro, porque isso o mundo não vai dizer. Essa não é a visão do mundo. Muitos crentes, meus irmãos, e lamentavelmente muitas igrejas, pensam e pregam com essa mentalidade, com essa mesma mentalidade do aqui e o agora.
E quando eu digo muitos irmãos em Cristo e muitas igrejas, vamos nos colocar nesse meio aqui. Talvez você não pense, um ou outro, ou quem sabe todos nós aqui, não pensemos dessa forma, mas a grande verdade é que no meio da igreja de Cristo Jesus, muitos continuam abraçando essa cosmovisão do mundo, em que precisamos, nesta vida, ter tudo aquilo que possa nos fazer feliz. E é interessante isso, porque, de acordo com a filosofia deste mundo, nós devemos fugir o tempo todo do sofrimento, e nós não podemos sofrer, e se sofremos tem alguma coisa errada com a nossa vida, se passamos por lutas tem alguma coisa errada na nossa vida, quase sempre ligamos isso a um outro problema, né? Alguns diriam isso é karma, é o que se ouve, né? É dessa forma que nós tratamos, essas coisas vão ganhando espaço no nosso coração. O tempo todo nós nos colocamos numa posição de que nós precisamos nos sentir bem, as coisas para nós precisam dar certo. E notem, isso é muito forte quando, por exemplo, alguém é bem-sucedido, o irmão em Cristo é bem-sucedido, logo nós dizemos que ele é um abençoado de Deus. Se tudo na vida dele está dando certo, é porque Deus é com ele. Olha, Deus tem algo maravilhoso na vida desse irmão, porque está dando tudo certo na vida dele. Mas ele pode ser muito bem sucedido neste mundo e está muito mal no seu relacionamento com Deus, ou sequer conhecer o Senhor. Conhecemos pessoas assim, conhecemos ou não conhecemos? Ligue a sua televisão, desligue. Mas ligue a sua televisão e você verá um monte de gente bem-sucedida. Um monte de gente na sua carreira profissional ou com a sua vida, do ponto de vista meramente humano, toda ajustada. Nada lhe falta. Enquanto você está ralando, está trabalhando, o sujeito lá gasta uns minutinhos e agora está cheio de gente ganhando dinheiro com TikTok, com redes sociais, não é assim? Gente, isso nem é para qualquer um, a gente sabe disso, né? Não dá. Não dá. Tem gente que solta um sorriso e fala assim, pronto, já tem 1000 curtidas só no... Né? E você fica lá fazendo caras e bocas e fazendo pose, gastando o dia inteirinho para fazer um vídeo. Quem viu? Seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa... Ninguém viu, está nem aí para você. Né? Eu já cheguei a essa conclusão há muito tempo. Né? Há muito tempo. Eu posso gravar a quantidade de vídeo que for, gente. Olha, isso daí. Aí vai no outro lado, tem um cara que filma os cachorrinhos dele. Tem 2 cachorrinhos. Cada cachorrinho tem não sei quantas 1000 curtidas. O cachorro tem mais curtida que o pastor Evandro. O vira-latinha tem mais curtida do que o pastor Evandro. Esse é o mundo, e o camarada está ganhando rios de dinheiro. Aí você olha para essas figuras do cinema, essa turma todinha, você fala, uau! Mas quando você coloca essas vidas diante da palavra de Deus, você percebe que elas estão indo de mal a pior. E aqui nesses 80, nesses 90, no máximo 100 anos, poucos passam disso, né? Elas estão sendo bem-sucedidas, mas a questão toda é, e a eternidade? O que acontecerá com elas na eternidade? Este é o grande ponto. Muitos crentes pensam e pregam com essa mesma mentalidade, afirmando que a graça de Deus, o amor de Deus, se resumem a não nos deixar sofrer, a nos fazer bem, ou nos sentir fazer bem. Mas, meus irmãos, Deus não é, em última análise, um corredor atrás de consertar os nossos problemas. Eu já falei algo assim, mais ou menos assim, aqui. Mas Deus é um planejador soberano, que Ele decretou todas as coisas para louvor da sua glória,
para que o seu nome seja engrandecido, para que o seu filho seja engrandecido, para que haja glória do seu filho. Em outras palavras, quando Deus ordena ou permite que algo aconteça, Deus não está no fundo, respondendo às causas humanas. Isso é importante nós atentarmos. Ele está no fundo fazendo cumprir os seus propósitos, que são santos, que são eternos, que são sábios e que são soberanos. Estão acima da nossa compreensão do momento. Nós não entendemos algumas coisas, porque algumas coisas acontecem conosco. Você entende? Porque tudo, a razão de tudo na sua vida, você não entende. Você não entende? Porque alguém fica desempregado e precisa colocar o pão na mesa? Porque alguém é passado para trás numa negociação, ele é um crente fiel, ele é alguém que anda de acordo com a vontade de Deus e é traído. Por que você que se dedica tanto, em algum momento as coisas vão de mal a pior? Por quê? Nós não entendemos essas coisas, nós não conseguimos responder à razão dessas coisas. O que nós no máximo respondendo é: Deus sabe de tudo. E às vezes nós respondemos para outra pessoa, na verdade estamos tentando pregar para nós mesmos, tentando nos convencer a nós mesmos dessa verdade. Mas o fato é que Deus ordena, Deus permite e ordena que algumas coisas aconteçam conosco, meus irmãos, para cumprir os seus propósitos, que são santos, que são sábios. E não importa a bagunça que esteja, meus irmãos, que você esteja, ou não importa a bagunça que você tenha se metido, nem tampouco a dor que você esteja sentindo, pois as causas dessa bagunça, dessa dor, elas não são decisivas para explicá-las. Essa é a grande verdade. O que causou a bagunça na sua vida espiritual? O que tem causado a bagunça na sua vida de uma maneira geral? Talvez você olhe para alguns erros, algumas atitudes que você tenha tomado, alguns pecados que você tenha cometido. E aí você faça a relação direta, causa e efeito. Não é assim que a gente faz? É dessa maneira que a gente faz. É dessa maneira que os pais fazem com relação aos seus filhos. Eu errei em alguma coisa. E faça essa ligação direta. O que é decisivo, meus irmãos, para explicar tudo na nossa vida é o propósito de Deus. O que é decisivo para explicar os problemas da sua vida são os propósitos de Deus. O que é decisivo para explicar as lutas na minha vida, as lutas das nossas vidas, os nossos enfrentamentos, as nossas crises, os nossos choros, as dificuldades, os nossos fracassos, as nossas frustrações, o que é decisivo, na verdade, são os propósitos de Deus. Assim, há causas? Sim, existem causas. Algumas delas a gente pode dizer que são frutos diretos do nosso pecado, e outras não. Você não já sofreu sem ter feito nada de errado? Quem aqui já passou por isso? Acontece. De sofrer, não porque gerou ou fez qualquer coisa de errado, mas sofreu gratuitamente. Mas essas causas, meus irmãos, não são jamais decisivas para determinar o significado da bagunça na nossa vida, da bagunça e da dor do nosso coração. O que é absolutamente decisivo é o propósito de Deus. Aqui no texto que nós lemos, no capítulo 9, no verso 3, diz assim: Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que se manifestem as obras de Deus, se manifestem nele as obras de Deus.
Os discípulos perguntam, por que esse homem nasceu cego? Os discípulos querem entender a razão daquele homem ter nascido cego. Por quê? Porque havia a compreensão de que se alguém tinha algum defeito, essa pessoa era um maldito. A graça de Deus não estava sobre a vida dele. Notem que esse pensamento esquisito, teologicamente esquisito, já está lá atrás. Hoje está dando tudo errado para você, falar, meu Deus, Deus me abandonou. Isso era assim lá atrás. Mas Jesus deixa bem claro aqui, que há um propósito de Deus na vida desse homem. Pode existir culpa quando alguém está sofrendo? Pode. Mas você pode se arrepender dos seus pecados, mas você pode confessar os seus pecados, você pode se apegar a Jesus com fé, como seu Redentor, como a sua maior riqueza, como o propósito de Deus, o propósito de Deus para a sua vida, para a bagunça da sua vida, e esse propósito será um bom propósito na sua vida, se houver arrependimento. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, verso 28, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Então Deus se vale de todas essas coisas, Deus usa todas essas coisas. Agora preste atenção no seguinte, certamente nada disso fará sentido algum, ou será útil para uma pessoa, se o próprio Deus não for o seu maior tesouro. Tudo isso que eu estou dizendo aqui não terá sentido para uma pessoa, se Cristo Jesus não for o seu maior tesouro. Pensar que Deus tem um propósito na minha vida, isso tem sentido para alguém que não crer em Deus? Não tem. Dizer que Deus, Ele é soberano, Ele governa tudo e todas as coisas, que Ele está no seu trono e que nada acontece fora da sua vontade e que, portanto, o meu sofrimento tem um propósito, ou está no propósito de Deus, ou faz parte do plano de Deus. Isso faz sentido para alguém que não conhece a Cristo? Não faz. Sabe o que faria sentido para uma pessoa que não conhece a Cristo? O que faria sentido é, bom, se Deus é comigo, então não posso ter mais nada com Ele. Problema algum nessa vida, eu tenho que ser diferente. Quando Jesus diz que o propósito dessa cegueira, no caso desse homem aqui, é para que nele, esse homem cego, se manifestem as obras, para que nele se manifestem as obras de Deus, ele aqui está assumindo que a manifestação das obras de Deus tem um valor que supera anos e anos de cegueira. Quando Jesus diz, olha, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Jesus, em outras palavras, está dizendo isso. Os propósitos de Deus, é como se Jesus estivesse colocando numa balança os propósitos eternos de Deus e a cegueira desse homem durante anos e anos. Deus está colocando numa balança, está dizendo, olha, o propósito do Senhor é muito maior, muito mais valioso do que a cegueira desse homem durante esses anos. Isso ele está dizendo para esse homem, está deixando bem claro também para os pais dele. Só que para abraçar isso que Jesus está dizendo, meus irmãos, nós teremos que valorizar muito mais a manifestação das obras de Deus em Cristo, mais do que nós valorizamos, por exemplo, o enxergar. Para fazer essa mesma afirmação, eu tenho que olhar para o propósito de Deus e dizer, isso é a coisa mais importante da minha vida. Mas isso é fácil para nós? É fácil para você, no meio da luta, da dificuldade, da escassez, da dor, da angústia, da enfermidade, quando alguém vira para você, olha, Deus tem um propósito nisso tudo, você, se bobear, você quer voar no pescoço do indivíduo e dizer, que propósito, meu filho? Eu que estou sofrendo. E há momentos que as coisas são difíceis mesmo, que o nosso coração é machucado, é ferido, e que nós encontramos dificuldades.
Gostaríamos que Deus viesse intervir na nossa vida, mudar o quadro, para que nós pudéssemos dizer: olha, como Deus é maravilhoso na minha vida, na nossa vida. O Salmo 63, verso 3 diz assim: a tua graça é melhor que a vida. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Jesus disse ali aos prisioneiros em Esmirna: se você permanecer fiel, notem isso, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Para pensar nesse verso. Mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Em outras palavras, ser amado por Deus e estar com Ele para sempre é melhor do que ter olhos e é melhor do que estar vivo neste mundo. Olha para mim agora, isso é o Evangelho. Isso é o que o Evangelho produz no meu coração e no seu coração. E às vezes, quando a gente para pensar nessas verdades bíblicas, a gente fala: meu Deus, até que ponto eu sou crente? Já parou para pensar assim? Quando nós abrimos lá em Hebreus e vimos a galeria dos heróis da fé, a gente se sente envergonhado. Abre lá na sua casa, Hebreus 11, não é isso? Hebreus 11. Abre lá e leia. Quando você chegar em casa, a primeira coisa que você vai fazer, dormir? Não, você vai ler Hebreus 11. É de envergonhar. Eu falei: meu Pai do céu. Mas se cremos, se a nossa vida está em Cristo, se Cristo é o nosso maior tesouro, então os propósitos de Deus não apenas nos confortarão, mas também nos fortalecerão, como também nos tornarão capazes de ajudar paciente e gentilmente os outros em momentos de dores. Se Cristo de fato é o nosso maior tesouro, se nós amamos a Deus acima de todas as coisas, se Ele é o nosso maior amor, se Ele de fato é o nosso tesouro que nós tanto declaramos em canções, nas nossas confissões, nos textos que nós lemos, nas nossas palavras para as pessoas, naquilo que sai da nossa boca e nós falamos: Jesus é tudo para mim. Tem uma música antiga, né? Um hino antigo. Ele é tudo para mim. Quem conhece? Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. É hino antigo, né? Só a turma lá de trás tá cantando. Já estou vendo que tem gente que tem um pezinho lá atrás. Quem veio da Assembleia de Deus? Tem não? Batista? Pois é. É um hino antigo. Era cantado, e a gente cantava isso. E há momentos da vida da gente que a gente canta isso quando o coração da gente está tomado por alegria. Mas a verdade é, a pergunta que precisamos fazer é: Cristo é tudo para mim? Cristo é tudo para você? Tudo aqui em João capítulo 9, meus irmãos, visa nos fazer dar uma resposta ao Cristo glorioso. Tanto é que, se você parar para pensar aqui o que nós temos no capítulo 9, a gente vai ver que o milagre e a história terminam basicamente, o milagre na vida desse cego, esse milagre termina no verso 7. E aí então nós temos do verso 8 até o verso 41, toda uma história acontecendo. É um relato grande, né? Até o verso 7 é a história, é um milagre realizado por Jesus. Jesus vai lá, toca nas vistas dos cegos, o cego passa a enxergar. O milagre acontece até o verso 7. Do verso 8 até o verso 41, que nós lemos,
é um relato de uma longa controvérsia a respeito de quem era aquele que tinha curado o cego de nascença. E é interessante que nos versos 39 a 41, o que nós temos é que os fariseus permanecem cegos, aqueles religiosos permanecem cegos, e mais ainda, chamam Jesus até de pecador. No verso 24, eles chegam ao ponto de chamar Jesus de pecador. Esse cego é curado, é restaurado, ele adora Jesus, no verso 38, esse cego, ele passa agora a enxergar a glória de Deus, pois ele adora o próprio Cristo, ele compreende quem é o Cristo. Mas notem que os fariseus, mesmo dialogando com o Senhor Jesus, mesmo vendo e tendo testemunhos de milagres operados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, eles ainda permanecem cegos. E é por isso que o capítulo 8, esse capítulo 9 termina falando de cegueira exatamente como começou. No início, está falando da cegueira desse homem, e no final, notem, versos 39 a 41. Olha só, Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? São religiosos, meus irmãos. Esses homens estavam no templo, esses homens conheciam a lei, esses homens eram líderes no meio do povo. E Jesus responde para eles o seguinte: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. E meus irmãos, vejam que houve um milagre dos versos 1 ao verso 7, mas a história não termina, que nós temos a partir daí do verso 7, nós temos 5 diálogos que seguiram, no caso aqui, a cura desse homem cego de nascença, do verso 8 até o verso 38, basicamente é isso. E olhando para a história desse mendigo curado, o que nós podemos concluir, meus irmãos, é que essa cura da sua cegueira não cessou as dores que ele enfrentava. Nem ele, nem os seus pais. Ele é afrontado, ele é desafiado, ele é expulso do meio dos seus. Tudo acontece com ele. E certamente esse homem posteriormente continuou enfrentando problemas como todo ser humano enfrenta. O fato de ele ter sido curado não o livrou dos problemas da vida. As dores, meus irmãos, nos fazem crescer. Os problemas que nós enfrentamos, por mais duros que possam ser, esses problemas devem nos fazer crescer. Aliás, podem nos fazer crescer, porque se alguém não tem uma atitude correta diante dos problemas, essa pessoa ficará estagnada. E há muita gente que está na casa de Deus, na igreja, e não cresce espiritualmente. E tantas outras pessoas, mesmo diante de lutas, adversidades, problemas os mais diversos, você percebe crescimento espiritual em suas vidas. No primeiro diálogo, nos versos de 8 a 12, nós temos aqui esse cego, ou agora um mendigo, e os seus vizinhos, né? Esse homem cego de nascença, que passava por muitas dificuldades. O problema dele não era apenas a cegueira. Os seus vizinhos estavam discutindo com ele se aquele era de fato, estavam discutindo entre si, né? Se aquele homem era de fato um cego. Ele insistiu, afirmando que ele era assim, é o que nós temos nos versos 8 a 12. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que era, outros diziam que não eram, né? Mas até que em determinado momento ele respondeu: olha, sou eu sim. Eu era aquele homem que ficava ali sentado à porta do templo pedindo esmolas. Então eles perguntam no verso 10 como o milagre havia acontecido, e no verso 11 o mendigo responde: olha, o homem chamado Jesus
fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Note que nesse ponto dessa caminhada, esse homem curado chama Jesus apenas de homem. Um homem chamado Jesus, ou alguma coisa assim. Nesse ponto da caminhada, a palavra que ele dirige, a maneira como ele se refere a Jesus é apenas o homem. Ele não sabe onde Jesus está. Jesus é apenas alguém com quem ele não tem intimidade. Ele é um homem, uma pessoa que operou um milagre na minha vida, fez algo extraordinário, mas não passava disso para ele. E aí nós temos o segundo diálogo, que vai dos versos 13 ao verso 17. Do verso 13 ao verso 17. E agora o segundo diálogo se dá entre o homem curado e os fariseus. É o que nós temos aqui. Que também enchem esse mendigo de perguntas. Eles querem saber o que aconteceu. Afinal de contas, gente, imaginemos aqui alguém que todos os dias encontramos chegando na igreja, num estado lastimável, todo podre, fedendo, com dificuldades, as pessoas encontrando dificuldade de ficar perto por causa do mau cheiro, uma pessoa que não enxerga, deficiente, com muitas dificuldades, essa pessoa depende de esmolas, e de repente você passa aqui na Afonso Pena e vê esse homem, esse mesmo homem, conversando, falando normalmente, enxergando, você diz: o que aconteceu? Então os fariseus questionam aqui o mendigo, esse homem que fora curado, faz muitas perguntas. No verso 15 nós temos isso, né? Então os fariseus lhe perguntaram outra vez, como podia ver? Ele respondeu: ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me, estou vendo. E aí, eles se dividem em suas respostas. Eles vão dizer: Jesus não pode ser Deus. Eles vão dizer: Jesus quebrou o sábado, a lei do sábado. Como ele pode ter feito milagre, se ele é um pecador? É o que esses fariseus vão dizendo. E pergunta ao mendigo no verso 17. De novo perguntaram ao cego: o que você diz a respeito dele, uma vez que ele lhe abriu os olhos? E aí nós temos a resposta no próprio verso 17. Ele vai dizer: é um profeta. Opa, temos algo acontecendo aqui. Notem que no meio do sofrimento, nós vemos que esse homem está crescendo no seu conhecimento do Senhor. Antes ele dizia que era apenas um homem, mas agora ele está dizendo: ele é um profeta. Algo aconteceu entre o momento do primeiro diálogo e esse segundo. Algo estava gradualmente acontecendo no coração desse homem, pois agora ele diz que o Senhor Jesus é um profeta, não apenas um homem comum, mas no sentido aqui, enviado por Deus. Porque esse é o sentido da palavra profeta, é alguém que foi enviado pelo Senhor com uma palavra. E é isso, meus irmãos, que a gente às vezes não compreende, mas que as lutas acabam produzindo em nós um crescimento gradual, e às vezes nós não percebemos. Às vezes nós não percebemos. Através das lutas, dos problemas, nós vamos conhecendo cada vez mais um pouquinho do Senhor. É uma escadinha. É uma escadinha. Que Deus traz a nós o conhecimento, se revela a nós aos poucos. E aí nós temos o terceiro diálogo. Os fariseus e os pais do mendigo, no versos 18 a 23. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego, e agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele, e lhe perguntaram: é este o filho de vocês,
que vocês dizem que nasceu cego, como é que ele agora está vendo? Notem a cegueira desses homens, né? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo, e também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, já que tem idade e poderá falar por si mesmo. E o texto continua: os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais disseram: ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Eu creio que, digamos assim, o ponto de João aqui, do evangelista, não é ser duro com os pais. O ponto dele não é isso, mas ele quer tornar, eu creio, a coragem do filho ainda mais incrível. Eu acho que esse é o ponto. Os pais estavam no caminho, estavam ali, né? Talvez ainda certamente precisariam de uma caminhada ainda um pouco mais extensa. Mas o seu filho estava se movendo ainda mais rápido nesse conhecimento de Cristo, estava bem à frente dos seus pais. E aí nós temos o quarto diálogo, o mendigo e os fariseus, outra vez, nos versos 24 até o verso 34, nós temos esse diálogo maior, né? E agora nós vemos essa coragem desse mendigo sendo aperfeiçoada, esse homem que havia sido curado, ele que era um mero mendigo, as pessoas não davam ouvidos para aqueles que estavam nessa situação, mas esse homem agora estava enfrentando as pessoas religiosas e instruídas, ele estava batendo de frente com essa gente. E é interessante, meus irmãos, que a coragem por parte desse homem estava contrastando com a postura desses fariseus que estavam agindo com blasfêmia com relação ao Senhor Jesus. Eles não conseguem lidar com a situação. E então o que eles fazem? Bom, nós não temos uma resposta, vamos então expulsar esse homem da sinagoga. Ele não entra mais aqui. Então o que nós temos aqui, esse homem que antes era cego e que agora estava completamente curado, ele estava vendo cada vez mais a glória de Cristo, pois agora ele tinha coragem até mesmo para enfrentar os religiosos da época e dizer: olha, eu conheço ele se revelou a mim, ele me curou, ele me restaurou. Esse homem enxergava cada vez mais, enquanto que os fariseus continuavam cegos, com o coração deles endurecidos. Eles eram tidos como zelosos, homens muito zelosos, religiosos, mas estavam sem visão alguma, sem visão espiritual, sem entendimento. O cego, em contrapartida, enxergava cada vez mais. E aqui eu quero trazer para os irmãos uma lição. Alguém pode ser profundamente zeloso pelas coisas de Deus, pela casa de Deus, com relação ao evangelho, entre aspas, e ainda assim está enxergando muito mal. Alguém pode demonstrar um zelo, e aí estamos falando de algo que é externo, que está na epiderme da alma, que você não é algo profundo de verdade, não é algo verdadeiro, mas alguém pode se mostrar a você como sendo muito religioso, como sendo alguém zeloso pelas coisas de Deus, mas este zelo não traduzir a verdadeira espiritualidade, e ainda assim essa pessoa está sofrendo uma certa cegueira espiritual, ele não está enxergando de verdade ao Senhor. E nós precisamos atentar para isso, porque nós somos muito apegados à estética, é ou não é? Somos muito apegados à estética. Se alguém aqui no púlpito de repente começa a chorar enquanto prega, logo com facilidade nós nos emocionamos. É estética.
Se alguém fala muito bonito, nós queremos dar ouvidos. Se alguém é eloquente, nós queremos parar para ouvir. Olha que homem inteligente, olha que mulher inteligente. Não é assim, gente? Muitos desses filósofos, esses mais atuais aí, tem os que estão nas redes sociais, nas mídias. Esses caras esteticamente, eles atraem. Você quer parar para ouvir, porque é muito interessante. Mas relacionamento com Deus vai muito além da estética. Alguém pode estar fazendo coisas maravilhosas na casa de Deus, mas o interior está distante do Senhor. Alguém pode ser frequentador assíduo nos cultos, mas o interior está distante de Deus. Alguém pode se mostrar zeloso pelas coisas de Deus, até mesmo pela palavra do Senhor, mas ainda assim o seu interior está distante do Senhor, o seu coração está frio, ainda assim enxergando mal o Senhor. Então, zelo nem sempre traduz uma verdadeira intimidade com Deus, um relacionamento profundo com o Senhor. E nós precisamos parar e pensar nisso. Quem nós somos? Somos religiosos ou somos pessoas que de fato buscam conhecer ao Senhor a cada dia? E conhecimento do Senhor, meus irmãos, é gradual. Deus se revela a nós de maneira gradual. Nós crescemos e devemos crescer na intimidade com Ele. Nós devemos buscar cada vez mais a presença de Deus e receberemos cada vez mais, Ele se revelará a nós cada vez mais. E a quinta coisa que nós temos aqui, quinto diálogo, está nos versos 35 até o 38. E eu quero ler esse texto, diz assim: Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, notem isso, meus irmãos, ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Notem que ainda tem uma caminhada na vida desse homem. E Jesus lhe disse: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Essas palavras eu acho que foram como um tiro no coração desse homem. Uma sacudida. E olha o que nos diz verso 38. Então ele afirmou: eu creio, Senhor. E o texto diz: e o adorou. O crer de verdade sempre nos colocará de joelhos diante do Eterno. O crer de verdade no Senhor Jesus Cristo sempre nos conduzirá à adoração genuína a Ele. E não se trata de apenas se curvar como uma reverência. Aqui está falando de adoração, algo que só deve ser entregue, devotado a Deus. Esse homem olha para Jesus e o adora. Aqui nós temos Jesus e o mendigo. Uma coisa que torna tão significativo esse diálogo é que Jesus inicia o diálogo. Não foi o mendigo que iniciou, mas foi Jesus. Jesus, o texto no verso 35, Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou. Jesus estava fora de cena e alguém comentou: olha, sabe aquele homem que fora curado, que era cego, que estava mendigando, que estava na porta do templo, recebendo esmolas, e que foi curado pelo Senhor? Pois é, expulsaram ele do templo. E o texto diz que Jesus o encontrou. Veja que o homem foi traído pelos vizinhos e levado aos fariseus. Os pais dele, para dizer o mínimo, o deixaram sozinho, sustentando a sua própria fé.
Vejam que caminho difícil esse rapaz enfrentou. Diante dos líderes ele é ameaçado e é por fim expulso da comunidade religiosa. Comunidade essa que ele havia frequentado durante anos e anos. Ele é expulso. Mas Jesus, em contraste com tudo e todos, procuram, e é interessante o que está escrito aqui no verso 35, porque não é por acaso que o próximo capítulo de Jesus é sobre Jesus como o pastor que reúne as suas ovelhas, ao que está no capítulo 10. Observem lá, João não está deixando ponta solta aí não, ele está ligando tudo. O evangelista João está ligando tudo. O supremo pastor que encontra o cego de nascença é o supremo pastor que vai atrás das ovelhas. Jesus encontra esse homem. Mas o que nós vemos aqui, meus irmãos, é que as dores fizeram com que aquele homem viesse a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E meu ponto aqui com vocês nesta noite é que as nossas dores nos levam a crescer no conhecimento do Senhor. Nós não devemos desprezar as nossas dores. Eu não estou falando para você passar, não, então pastor, é para eu ficar feliz com as minhas dores. Isso seria loucura, pelo amor de Deus, não se trata disso. Ninguém quer sofrer, ninguém quer chorar, ninguém quer passar por dificuldades. Todos nós queremos ter uma vida próspera, tranquila. Não é assim? Quem não gostaria de ter uma vida tranquila em todos os aspectos? Quem de nós não gostaria? Todos nós gostaríamos. Mas a grande verdade é que o próprio Senhor Jesus disse: no mundo passareis por aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas o que nós vemos é este homem crescendo no conhecimento do Senhor Jesus, enquanto que os fariseus, os religiosos, permaneceram cegos. O que nós vemos é que esse homem um dia se refere a Jesus como homem, no outro, em poucos momentos depois, vai chamar Jesus de profeta, e agora esse homem adora Jesus como Deus. Há um crescimento espiritual na vida desse homem. E é isso que o sofrimento deve produzir na vida do crente: crescimento no conhecimento da glória de Cristo. Deus tem um propósito muito grande nas nossas vidas, meus irmãos. Muitas vezes nós não entendemos, nós não conseguimos mensurar. Mas o nosso Deus sabe o que Ele está fazendo conosco. Nosso Deus sabe das nossas lágrimas, Ele conhece os nossos sofrimentos, Ele sabe das nossas angústias, das nossas dores, daquilo que machuca o nosso coração. Ele sabe, Ele está atento a tudo isso. E Ele usa tudo isso para a glória e para a honra do seu santo nome. E Ele sabe, Ele usa essas coisas. Em algum momento nós veremos a glória do nosso Deus. Em algum momento você verá a glória do Senhor na sua vida. E aí você dirá: é por isso que eu enfrentei todas aquelas coisas. É por isso, agora eu entendo. É por isso. E eu quero terminar fazendo algumas perguntas e afirmações. O que você adora, meu irmão? Você adora Jesus? Ou você adora a sua saúde, ou você adora a alegria, ou você adora o enxergar? O que é que você adora? Você adora o seu dinheiro? O que é que você adora? Você adora o seu emprego? Ou você adora Jesus? Sua adoração a Jesus cresce ou diminui no meio das dores? Eu espero que hoje a sua resposta seja: Deus tem me feito crescer no conhecimento dEle. Eu tenho aprendido dia a dia com o Senhor. Isso significa que se você tem aprendido dia a dia com o Senhor, é que você tem se tornado cada vez menos arrogante, prepotente, vaidoso, cada vez menos amante de si mesmo. Sua adoração a Jesus cresce ou diminui no meio das dores?
Sua adoração a Cristo murcha ou floresce quando perseguido, diante das tribulações, das adversidades, a sua adoração cresce ou murcha. Ela deve crescer, ela deve florescer. Por quê? Porque quando nós estamos passando momentos assim, quando atravessamos o vale da sombra da morte, nós atravessamos de joelhos na presença de Deus, clamando ao Senhor, pedindo a sua graça, pedindo o seu favor, reconhecendo que nós nada somos. O mundo vai dizer: você é tudo, você pode todas as coisas. O mundo só falta mandar você pular do seu prédio. Vai voar, meu filho. Pode voar, você é o Superman, você é a Supergirl. A Mulher Maravilha, alguma coisa assim. O mundo diz que você pode tudo, que você é isso, você é aquilo outro. Você é precioso. Não tem uma música assim? Como é que é, Renato? Você sabe todas as coisas. Você conhece essa, você sabe a segunda parte. Como é que é? Olha só, mais raro que o ouro puro de Ofir. Olha. Raridade. O nome da música é Raridade, né? Aí você pega um negócio desse e fala assim: é verdade, eu sou. Aí você vive numa esquizofrenia louca. Porque você está dizendo: eu sou isso, eu sou aquilo outro, e Jesus está só te dando banda, para você aprender. Vem cá, meu filho, aprende mais um pouquinho aqui. Aí permite que seu patrão vá lá e humilhe você. Permite que a sua família vá lá e despreze você. Permite isso, permite aquilo outro. Fala: o que está acontecendo? Você confessa Jesus abertamente e o defende quando seu simples testemunho, com o seu simples testemunho do Evangelho, você faz isso. Você vai dizer o mesmo, você diz o mesmo, porque esse cego de nascença chegou a dizer: eu era cego, mas agora estou vendo. Em meio a esse negócio todo, continuamos a defender a nossa crença, continuamos a defender aquilo que nós cremos, o nosso testemunho, fazemos valer. Ou nos murchamos, porque é mole dizer Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, quando o bolso está cheio de dinheiro. Quando você puxa assim no bolso, assim, ó, não que eu estou puxando que é um lenço, mas você puxa aquelas notas, são azuis ou verdes? Oi? De 200 é que cor? É caramelo aquilo? Sabe que eu peguei poucas vezes nessa nota de 200? Ela quase não circula assim também, né? É raridade, né? É raridade, né? Ela tem pouca circulação aí no coisa. Mas é mole dizer que Deus é bom, assim. Deus é bom. Quero ver dizer Deus é bom diante do túmulo de um ente querido. Dizer que Deus é bom quando você não tem o que você entende que precisa ter. Quando você perde. Quando as coisas vão de mal a pior. É aí que nós temos que sustentar o nosso testemunho. Porque a nossa vida não se resume a este mundo. A gente canta: Ele é o tesouro que eu tenho, guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Nessas horas a gente tem que mostrar isso. A gente canta que Jesus é o maior amor, que Ele é tudo para nós, que Ele é o nosso tesouro, que Ele é precioso. Nessas horas nós temos que mostrar que a eternidade tem muito mais peso do que as coisas que nós podemos conquistar aqui neste mundo. E eu quero trazer aqui algumas declarações. Primeiro, Deus tem um propósito sábio, soberano, amoroso, maravilhoso, para exaltar a glória de Cristo em tudo o que acontece na nossa vida. Deus tem. Cristo, Ele é o único caminho para a experiência completa, final e alegre desse propósito. É Cristo.
E as nossas dores, elas servem, meus irmãos, para nos fazer crescer no conhecimento de Cristo. E por último, Cristo procurou o cego rejeitado, e da mesma maneira Ele procura a mim e a você também, quando nós estamos quebrados, moídos pelas lutas, pelos problemas da vida, quando nós nos sentimos rejeitados, Cristo também nos procura e pergunta a nós, a cada um de nós: você crê no Filho do Homem? Somos confrontados a cada dia a essa mesma pergunta. Um dia nós ouvimos a pregação do Evangelho, nos perguntaram se nós críamos no Senhor Jesus e nós declaramos que críamos. Mas desculpa aqui fazer o trocadilho. Mas será que nós continuamos crendo naquilo que um dia nós fizemos a nossa profissão de fé? O nosso Senhor Jesus continua perguntando para mim e para você: nós cremos no Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem para nós? Quem é Jesus para nós? Ou será que nós perguntamos, fazemos o mesmo que esse homem: quem é Ele, Senhor, estando diante do próprio Cristo? Quem é Ele para que eu creia nele? Meus irmãos, o texto diz que esse homem o adorou, e essa deve ser a nossa postura diante dos momentos mais difíceis da vida. Devemos adorar a Cristo Jesus de todo o nosso coração, em o nome do Senhor Jesus. Os irmãos podem curvar a cabeça, nós vamos orar. Aliás, fiquemos de pé, todos de pé. Senhor, todos nós sofremos, todos nós padecemos, todos nós passamos por lutas, por dificuldades, todos nós enfrentamos situações difíceis que machucam, que massacram o nosso coração. Todos nós, em algum momento, parece que teremos a sensação de que seremos mantidos numa espécie de cárcere, de tribulação. Tentaremos sair de situações e ficaremos um longo tempo debaixo dessas lutas, dessas dificuldades. Todos nós, em algum momento, não entenderemos, teremos dúvidas, Senhor, do porquê, qual a razão de sermos achatados por essas dificuldades. Por quê? Perguntaremos: Senhor, por que comigo? Por que conosco? Por que com outras pessoas as coisas parecem ser mais fáceis? Mas sabemos, ó Pai, pela Tua palavra, que o Senhor tem os Teus propósitos. O Senhor sabe de todas as coisas. As nossas dores, as nossas lutas. O Senhor realiza coisas extraordinárias nesses momentos. O nosso interior é moldado, é trabalhado pelo Senhor. A nossa vida é moldada por Ti. Nem sempre entendemos isso. Mas o fato, ó Pai, é que o Senhor está trabalhando conosco. E que em meio às nossas dores nós crescemos no conhecimento do Senhor. Eu oro neste momento pelos meus irmãos e irmãs que estão passando por situações assim, onde os corações, ó Pai, o coração deles está sendo tratado, está sendo trabalhado pelo Senhor. Eles estão sofrendo, estão se angustiando, estão passando por lutas, dificuldades, mas nós sabemos, ó Pai, pela Tua palavra, que os Teus filhos estão sendo moldados pelo Senhor. Oramos para que eles permaneçam firmes no Senhor. Eu oro também, ó Pai, para que este crescimento seja visível. Aqueles que hoje dizem a respeito do Senhor Jesus, é o homem, possam dizer que Ele é o profeta. E também venham dizer que Ele é o Filho do Deus vivo e possam adorá-lo. Que o nosso coração, que a nossa vida, aliás,
cresça espiritualmente em meio às lutas. Ajuda-nos, ó Deus, para que não venhamos desfalecer. Sabemos que os problemas não cessam com as curas, com os milagres que nós recebemos. Hoje podemos ser abençoados em determinada área, mas em outras áreas problemas surgirão. Possamos compreender que o Senhor está tratando conosco, que em meio às nossas dores, o Senhor está nos fazendo crescer no conhecimento do Senhor. Ajuda-nos assim. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Tenha misericórdia da nossa vida. Em o nome de Cristo Jesus. Levante as suas mãos agora diante do Senhor. E diga: Senhor, eu creio no Senhor. Senhor, nem sempre entendo a razão dos meus problemas. Nem sempre. Mas eu entendo que o Senhor é o soberano de toda a terra. O Senhor governa a minha vida. O Senhor me ama, o Senhor tem propósitos para a minha vida, em o nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Senhor amado, leva-nos em segurança, guardados e protegidos por Ti. Nós oramos, nós Te agradecemos por esta noite, em o nome de Cristo Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente, na paz do Senhor Jesus Cristo.